Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Deus, esse é o Deus de milagre, é o Deus de promessa, é Deus que não perde uma batalha, é um Deus que está conosco. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Posso ouvir um amém? Você está feliz? Amém? Se não tiver, hoje o Senhor trará alegria sobre a sua casa, sobre a sua vida. Diga assim, eu recebo essa palavra. Eu também. Queridos de Deus, abra a sua Bíblia, por favor, no livro do Êxodo, capítulo 17. O Senhor tem uma palavra para nós nesta noite. Você não veio aqui à toa, você não veio aqui para cumprir protocolo, não. Você veio aqui porque há uma palavra de Deus liberada sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Então você vai abrir a sua Bíblia, por favor, no livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 1. A minha versão é a versão NVT, que diz assim o texto. Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lado para o outro. Por fim, acamparam em Refidim, mas ali não havia água. Diga assim, ali não havia água para beberem. Mas uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu: dê-nos água para beber. Moisés retrucou: por que brigam comigo? Por que põe o Senhor à prova? Afligindo ou sedento pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor: o que devo fazer com este povo? Então estão a ponto de me apedrejar. O Senhor disse a Moisés: passa à frente do povo, leva a sua vara, aquela que você usou para bater nas águas de Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no Monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará água, que o povo poderá beber. Assim, na presença dos filhos de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Versículo 5, todos estão comigo, amém? Quer dizer, versículo 6, agora o 7. Moisés chamou aquele lugar de Massa e Meriba, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está conosco ou não? Deus, essa é tua palavra, nós somos gratos a ti porque estamos diante da tua presença, Senhor. E nós cremos que o Senhor tem falado conosco desde o início desta reunião. O Senhor tem falado conosco nos hinos que foram entoados, Senhor, neste lugar. Tu és o Deus, Senhor, que gera caminho para nós. Tu és o Deus, Senhor, ó Deus, que está conosco no deserto. Tu és o Deus provedor, Tu és o Deus de milagre. E nós viemos aqui, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz de comando, Senhor. Então nós te pedimos, continue conosco, falando conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós já lemos esse texto e sei que você também já leu algumas vezes. E você talvez tenha ouvido alguém já ministrar sobre esse texto. Mas a palavra do Senhor, ela nos renova a todos os dias. A palavra do Senhor, ela revela para nós sempre um caldo novo, um momento novo. E eu quero, em poucos minutos, tratar com os irmãos
alguns princípios que Deus tem falado comigo e eu quero compartilhar com vocês nesta noite. O texto que nós acabamos de ler, do Êxodo, capítulo 17, antes de lermos o capítulo 17 de Êxodo, eu sei que nós precisamos entender aonde o povo está e por que o povo está ali. Então nós conhecemos a história de Israel, que o povo ficou 430 anos no Egito, e aí quem vai dizer isso é Êxodo capítulo 12, versículo 40, vai dizer que o povo ficou 430 anos no Egito. É óbvio que nós sabemos que o povo não ficou 430 anos como escravo, porque o povo também passou um bom tempo adorando o Senhor e sendo livre. Se você pegar a história de Israel, vocês vão perceber que quando José assume o comando do Egito, Faraó diz para José, para que José convidasse a sua família, Israel, seu pai, a morar também na cidade do Egito. Então, José convida o povo, os seus filhos, os seus irmãos, seu pai, e diz a Bíblia que o povo passa a morar em Gósen, ou Gósen, caso você queira dizer, e o povo passa por muito tempo ali, servindo a Deus com alegria, o mesmo Deus, e o povo multiplicava-se. Diz a Bíblia que, Êxodo capítulo 1, versículo 8, assume um novo faraó, Faraó assume, e Faraó não conhece a história de de José, e por Faraó não conhecer a história de José, diz a Bíblia que Faraó olha para um povo que está crescendo, que está se multiplicando na cidade de Gósen, e Faraó disse, tem um povo que está se multiplicando, e este povo pode tornar-se contra nós, e pode começar a comandar o Egito. Então vamos colocar trabalho sobre eles. E a partir desse momento que o povo de Israel começa a se tornar escravo do Egito. Êxodo capítulo 3 narra para nós a teofania de Deus, quando Moisés está trabalhando e Deus se manifesta a Moisés através de uma sarça ardente. E diz a Bíblia que Moisés olha para o lugar, percebe que a sarça se consumia e ele olha e diz, nossa, que interessante. E quando ele vai se aproximar, Deus fala para Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Vejamos, Deus não diz, o lugar que você vai pisar é santo. Deus diz, o lugar onde você pisa é santo. Então, Deus não disse para Moisés não pisar. Deus disse, aonde você pisa, você precisa tirar aquilo que você tem. Então, diz a Bíblia que Moisés tira a sandália e Moisés se rende ao Senhor. Deus fala com Moisés, agora Deus comissiona Moisés, e Moisés vai 1, 2, 3, algumas vezes falar com Faraó, e diz a Bíblia que Deus envia 10 pragas, e Faraó com o coração duro, endurecido. Depois, a última praga, que é a praga que foi estabelecida, a Páscoa, quando Deus diz que vai matar todos os primogênitos. E aí Deus mata e Deus estabelece em Êxodo capítulo 12, dizendo, Moisés, agora eu quero que vocês todo ano celebre a Páscoa, que é a comemoração do primeiro filho, do filho querido. E diz a Bíblia que Moisés estabelece isso sobre Israel. E Deus agora leva o povo em direção à terra de Canaã. Essa terra de Canaã é a terra que Deus prometeu a Abrão, em Gênesis capítulo 12. Então agora Moisés sai com o povo de Israel em direção à terra de Canaã. E diz a Bíblia que o povo sai, atravessa o Mar Vermelho e Deus vem fazendo milagres. A Bíblia diz que o povo começa a reclamar, capítulo 16, porque não tem comida. Deus manda codornas. E o povo começa a reclamar porque não tem aquilo para fazer. Deus manda maná. E o povo se alimenta. Quando chega no capítulo 17, a Bíblia diz que há um comando de Deus. Versículo 1 diz, por ordem do Senhor. Então não foi Moisés que achou. Não foi Moisés que achou melhor ir para outro lugar. Diga assim, quando Deus está no comando, a ordem dele. Então ordenou o Senhor e disse, toda a comunidade, agora vejamos,
Deus tira o povo do status de escravo e coloca como comunidade. Talvez a sua versão esteja dizendo congregação. Era um dia escravo, agora Deus transformou o escravo, o povo que era escravo, em uma grande congregação. Você pode celebrar o Senhor nesta noite, você pode aplaudir ao Senhor nesta noite, que é isso que Deus faz. Agora Deus não está falando para uma equipe de escravos, Deus está falando para uma comunidade que Ele estabeleceu. Então toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim. Então estava no deserto de Sim e andou de um lugar para o outro. Então, qual é o comando de Deus? Moisés, agora você vai sair do deserto de Sim e você vai para outros lugares. E diz a Bíblia que o povo começa a andar, a se movimentar com Moisés. E aí o povo diz, a Bíblia diz, por fim, acamparam em Refidim. Então o povo andou em alguns lugares, por fim, ficaram em Refidim. E diz a Bíblia que, por fim, acamparam em Refidim. Mas, diga-se mais. Não, irmão, fala forte. 1, 2, 3. Mas ali não havia água para beberem. Vejamos. Esse mais, eu posso dizer que ele é adversativo. É mais ou menos assim, eu digo assim, Maurício correu, mas não chegou. Então, ele correu muito, ele treinou muito, mas o resultado foi negativo. E o texto diz para nós que Deus colocou o povo no deserto, e esse deserto se chama Refidim, por ordem de Deus. E o texto diz que, embora Deus tenha colocado o povo no deserto, nesse lugar não tinha água. E eu quero trabalhar nesta noite alguns princípios para nós. O primeiro princípio, por favor, Josué, você pode repetir para mim? Diga assim, o cenário não é favorável aos meus olhos, mas há um comando de Deus. O povo chega em Refidim, e o povo olha para um lado, olha para o outro. Moisés, chegamos no lugar aonde Deus mandou, mas não tem água. Então, para nós, o lugar onde não tem água, não tem produção. Se não tem produção, os nossos animais vão morrer, os nossos filhos vão morrer, a nossa família vai morrer. Moisés, o que nós faremos? Deixa eu te falar algo muito importante. Se Deus mandou ficar em Refidim, ainda que esteja deserto, ainda que não tenha água, o Senhor vai garantir. Porque pelo mais que nós olhamos e nós vamos dizer, não tem solução. Este lugar é um lugar aonde ninguém quer ficar. Mas se o Senhor mandou, o Senhor garante. Eu quero ler com você um texto muito rápido que você conhece. E esse texto está em Reis, quando a Bíblia diz, pode colocar aí por favor, quando a Bíblia diz sobre Naamã. A Bíblia diz que há um comandante chamado Naamã, e ele era leproso, e ele envia uma carta para o rei, e o rei pede para que ele vá para a cidade, e nessa cidade tinha um profeta. E aí, olha o que diz o texto. O rei, versículo 9, por favor. Isso. Então, Naamã foi com seus cavalos, carruagens, e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã, vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficar curado da lepra. Naamã ficou o quê? Indignado e disse, imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Diga assim, Naamã. Não diga forte, Naamã. Não é do seu jeito. O que nós imaginamos é uma coisa, mas o que Deus faz é outra coisa.
Então ele imaginou isso. Nossa, eu imaginei que por eu ser um comandante, o profeta viria até mim e diria: Naamã, que bom te ver. Eu te curo agora. E aí Naamã seria curado. Ele imaginou. Então a nossa expectativa não vai alinhar com a expectativa de Deus. Não vai. Às vezes nós achamos que Deus tem esse caminho. Deus tem outro caminho para nós. Então, e aí Naamã disse: nossa, eu achei que ele viria aqui. Versículo 12. Não são os rios Abana e Fafa em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles a ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Vejamos. Se eu estivesse lá, eu diria para Naamã: Senhor, com licença, se me fala. O senhor está certo. Existem outros rios melhores do que o Rio Jordão. Mas a cura não está lá. A cura está aqui. Eu sei que quando o senhor olha para o Rio Jordão, o Senhor diz: esse rio não tem nada para nos oferecer. Mas se Deus disse que tem, vai acontecer. Então, o povo está em Refidim. Não tem água, mas quem mandou foi o Senhor. Então Ele garante. Aonde Deus nos colocar, Ele garante. Pastor, eu estou em um emprego que eu recebi uma promessa que Deus falou que iria me colocar, mas eu estou passando uma luta. Se Deus disse que você tem que estar lá, fique lá. As coisas vão acontecer, um milagre vai acontecer, a promessa vai acontecer. Aonde não tem água, Deus vai fazer brotar água. Então volta lá, por favor, o princípio número 1, Josué, por favor. O princípio número 1 diz assim, agora você vai ler bem forte. 1, 2, 3. O cenário não é favorável aos meus olhos. Há um comando de Deus. E nós vamos continuar lendo o texto. O texto diz que, versículo 3, afligindo pela sede, talvez a sua versão diga sedento pela sede. O povo continuou a se queixar de Moisés e diz: por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, os nossos filhos, os nossos animais? Princípio número 2, Josué, por favor. Você vai dizer, mas bem forte. Diga assim, a crise revela quem nós somos. Se a gente pegar Êxodo capítulo 3, versículo 7, não precisa colocar aqui, tá, José? Não precisa. O texto vai dizer que quando Deus comissiona Moisés, Deus comissiona Moisés com uma palavra. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Então não foi Moisés que foi até Deus e disse: Deus, há um povo no Egito e me envia para que eu tire ele de lá. Não, não foi isso que aconteceu. Foi o povo que clamou ao Senhor dizendo: Deus, me tira desse lugar. Deus ouve o clamor do povo. Deus comissiona Moisés. Mas quando tem a crise, a gente esquece. Então a crise vai revelar quem você é. Se você de fato adora o Senhor, não pelo que Ele tem, mas sim pelo que Ele é. Se você serve ao Senhor porque você ama, porque você faz, independente com o que aconteça na sua vida, você faz. Então a crise tem o potencial de desconstruir aquilo que nós somos, revelar aquilo que nós somos. Então quando tem a crise, a Bíblia diz que eles começaram a reclamar. E eu quero ler um texto com você. O texto com você que eu quero ler está em Jó capítulo 1. Versículo 21, diz assim: saiu Nu e disse:
saí nu do ventre de minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando de um homem que estava em crise, que perdeu tudo, que perdeu filhos. Mas também nós estamos diante de um homem que entendeu que os filhos, que o dinheiro, que os gados não são mais importantes do que o Senhor. Nós estamos diante de um homem que reconheceu que nada prende ele a não ser a presença de Deus. E é dessa forma que nós devemos caminhar. A gente não caminha crendo naquilo que Deus vai dar. A gente caminha crendo que Deus é. Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é amoroso, Ele é nosso Pai, Ele é o nosso pastor, Ele é tudo para nós. É por isso que o mundo não entende por que a gente, mesmo em crise, adora ao Senhor. Ah, meu irmão, eu não sei qual é a sua crise. Eu não sei qual é o seu desafio. Mas nesta noite eu vim como profeta para dizer para você: deixe a sua crise revelar quem você é, mas que a sua crise revele um verdadeiro adorador. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que foram mandadas embora hoje do trabalho. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que a sua esposa está hospitalizada, que perdeu um ente querido. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que está contigo, que não te abandona. Existe um Deus que em tempo de crise não te abandona. A crise, ela é pedagógica. A gente aprende com a crise. A gente aprende a estar mais próximo de Deus. Mas o povo se revelou um povo ingrato. Mas nós somos um povo gratos a Deus. Você pode dizer um amém? Diga assim: eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus. O terceiro princípio que eu quero trabalhar com vocês é quando Moisés recebe essa notícia que o povo está querendo, pedindo água, e ele faz uma interpretação, diz assim: Deus, o povo está a ponto de me apedrejar. O que eu devo fazer? Quando Moisés diz isso para Deus, Moisés também entra em crise existencial. Por quê? Porque Moisés diz assim: nossa, saímos do Egito, passamos pelo Mar Vermelho. Deus o tempo todo está conosco. Deus enviou carne. Todo dia tinha um alimento. E por que algo momentâneo? Porque em Refidim, hoje não tem água, mas amanhã pode ter. Hoje não tem o alimento, mas amanhã Deus vai prover. Então Moisés olha para o povo e diz: meu Deus, o que eu devo fazer? Aí, olha o que Deus disse para Moisés. Versículo 5. O Senhor disse a Moisés: passe à frente do povo, leve sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Veja comigo esse texto. Quando Moisés ele é comissionado, em Êxodo capítulo 3, 4, 5, Moisés diz para o Senhor: Senhor, eu sou um homem pesado de língua. Aí Deus diz assim: fique tranquilo que eu vou enviar quem? Arão. Mas quando chega esse momento, Deus disse para Moisés: escolha. Por que Deus disse assim: ó, chame fulano, ciclano, beltrano? Porque agora é Moisés que tem que escolher. E Deus não disse: escolha, chamem todos os anciãos. Deus disse: chame alguns. Alguns não são todos.
O terceiro princípio que eu quero trabalhar nesta noite, diga assim, escolha. Não, mano, fala alto. Escolha pessoas certas em tempos de crise. Se a gente não escolher pessoas certas em tempo de crise, deixa eu te falar. Tem gente que vai celebrar com você todos os dias. Você passou em concurso público, solta fogos. Sua esposa está grávida, solta fogos. Ganhou um emprego, solta fogos. Faz festa, leva bolo. Mas em crise, em tempo de decisão, Deus está dizendo, escolha. Moisés poderia dizer, Senhor, o Senhor pode escolher por mim? Não. Você escolhe com quem você vai andar. E tem um texto que está em Provérbios 13, 20. Diz assim, Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios se torna sábio. Mas quem anda com os tolos sofrerá consequências. Deus disse para Moisés, escolha alguns. Deus, eu vou escolher todos os anciãos? Não, alguns. Porque nem todos são capazes de fazer essa trajetória com você. Nem todos são capazes de entender esse momento de crise. Então, com quem você vai andar vai determinar onde você vai chegar. Isso aqui não é uma frase de efeito, irmãos. Isso aqui é uma pura verdade. Se você anda com um murmurador, você vai ser um murmurador. Se você anda com pessoas mau caráter, que não tem compromisso, você vai andar na mesma onda. Então, você está com crise? Você tem crise? Você tem batalhas? Escolha as pessoas certas. Porque as pessoas certas, dependendo com quem você estiver, vai determinar onde você vai chegar. E a gente, quando vai crescendo, né? A gente vai amadurecendo. A gente vai entendendo que nem sempre, um bom amigo é um bom companheiro no tempo de crise. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que existem pessoas específicas que vão te ajudar em tempo de crise. A minha oração nesta noite é para que Deus te dê discernimento. Porque há uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Há uma promessa de Deus sobre a sua casa. Há uma promessa de Deus sobre os seus filhos. Mas com quem você anda, com quem você escolhe andar, vai determinar aquilo que Deus tem para você. Moisés olha para alguns anciãos. E Moisés escolhe. Então, escolha pessoas certas. Escolha. Pastor, como eu devo fazer? Peça ao Senhor discernimento. Peça ao Senhor sabedoria. Ele vai te dar. O texto, e aí Moisés escolhe. E Moisés continua a sua trajetória. Agora o povo ficou. Moisés toma a frente com algumas pessoas que ele escolheu. E agora ele está indo. Por favor, leia comigo o versículo 6. O versículo 6 diz assim: eu me colocarei diante de você, sobre a rocha no Monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará água, que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme o ordenado. Quarto princípio, por favor. O quarto princípio, diga assim, Deus já está lhe esperando, onde o milagre acontecerá.
olha que Deus disse para Moisés. Deus disse assim: Moisés, você vai escolher. Escolha alguns. Pastor Sérgio, Tiago, alguns escolhi. E você vai para a frente do povo. E há um lugar onde tem uma rocha. E esse lugar aonde a rocha está, é o lugar que o milagre vai acontecer. Mas quando você chegar lá, Moisés, eu já estou lá. Eu acho que você não entendeu isso. O milagre que nós estamos gerando, Deus já está lá. O milagre que você está sonhando, Deus já está lá. Quando você chegar, Deus vai dizer: seja bem-vindo, Maurício, eu já estou aqui. Mas a trajetória vai definir. Com quem você está andando vai definir se você vai chegar no lugar aonde Deus mandou você ir. Então Deus já está lá. Deus, eu quero, Senhor, uma porta de emprego dessa forma. Deus já está lá. Deus só está esperando você chegar. Ah, irmãos, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Olha o que o texto diz. Quero que você preste atenção. Quero ler um texto com você. Josué, por favor. 1 Reis, capítulo 17, diz assim: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. 2. Então o Senhor disse a Elias. 3. Vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. 4. Beba água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem. Eu não vou dar ordem. Eu já dei ordem. Deus está dizendo: Elias, quando você chegar lá, a provisão já vai estar lá. Elias, quando você sair e ir lá para o rio, quando você chegar, a provisão já está lá. Porque Deus não espera você ir, Deus já prepara. Então quando Deus disse para Moisés: vai lá, escolha algumas pessoas, alguns anciãos, e Deus, aonde o Senhor vai estar, eu já vou estar lá no milagre. Aleluia! Eu quero que você levante as suas mãos e você profetize sobre a sua casa agora. Você vai dizer: Deus, na trajetória, ao chegar na minha casa, o milagre vai estar lá. O Senhor já vai estar lá. Ah, Senhor, vai acontecer. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, eu creio, Senhor. Eu creio nesta palavra, eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra que o Senhor está visitando a minha esposa e o meu filho. Enquanto eu estou aqui, o Senhor está lá. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, Senhor. Então Deus é um Deus da provisão. Diga assim: Deus. Não, diga forte, diga: Deus é um Deus da provisão. Deus está lá. Deus está lá. Deus está no seu trabalho. Deus está nos seus negócios. Deus está nos seus sonhos. Deus está no milagre. Tudo que você tem, Deus está. E diz a Bíblia que Moisés faz conforme a ordenança do Senhor. E o milagre acontece. Diga assim: o milagre acontece. E quando o milagre acontece, versículo 7, por favor, Josué. Milagre aconteceu, todos beberam da água. Todos estão felizes, porque agora, eu acho que não é normal uma rocha, uma pedra, sair água, né? Então, é um milagre. Agora todos estão, os gados beberam água, os filhos beberam água, os maridos, os cônjuges beberam água. Aí versículo 7 diz assim: Moisés chamou aquele lugar
de Massa e Meriba, ou Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova. Diga assim, dizendo: o Senhor está conosco ou não? Irmãos, isso tem tudo a ver com a gente. Porque quando a gente não recebe aquilo que a gente deseja, talvez a gente não verbaliza, mas a gente pensa: Deus, o Senhor está comigo? Mas Deus disse para nós que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Deus disse que não vai nos abandonar. O quinto princípio, quero que você leia comigo. O quinto princípio diz assim: o milagre ou a sua ausência não está vinculada à presença de Deus. Como assim, pastor? Talvez Deus não curou a sua mãe, mas isso não é a ausência de Deus. Talvez Deus não fez você passar no concurso público, mas isso não é sinônimo de ausência de Deus. Talvez você não conseguiu chegar na hora certa para fazer o Enem. Você diz assim: Deus, eu estudei o ano todo, Deus. Deus, eu saí cedo, mas peguei engarrafamento, o ônibus quebrou. Deus, isso não é ausência de Deus. Então, o povo agora coloca milagre, presença de Deus. Ausência de milagre, ausência de Deus. E não é assim que funciona. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Os milagres nunca foram parâmetros para nós dizermos: Deus, o Senhor está ou o Senhor não está. Nunca foram. Deus sempre está com você. Deus não te abandona. Seu pai pode te abandonar, a sua esposa, seu filho, seu melhor amigo pode abandonar, mas existe um Deus que não te abandona. Oh Deus, oh Deus, Deus não te abandona, o Senhor te ama. O Senhor te ama e leve isso a sério, viu? Leve isso a sério. O Senhor te ama. Eu lembro quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, com 16 anos, catei lixo, morei na rua. Mas eu nunca disse que o Senhor me abandonou. Dentre tantos milagres que o Senhor fez na minha vida, um dia eu estava dormindo em um lugar de favor. E eu disse para Deus: Deus, eu não sei o que eu vou comer amanhã de manhã, porque estou com fome. E quando eu acordei de manhã, dormi com fome. Eu dormi com fome, porque nem sempre Deus vai prover. E não é porque que Deus não proveu, que Deus não está comigo. E eu dormi com fome. E quando eu acordo de manhã, 8 horas da manhã, chega alguém, bate no portão onde eu dormia, ali na tábua, e diz assim: tudo bem, negão? Irmãos, negão, tá? Tudo bem? Tudo bem, negão? Eu, sim, tudo bem, tudo bem. Rapaz, eu fui na padaria, pedi a moça 5 pães, ela me deu 10. Aí eu pedi para ela colocar em 2 sacos e toma 5 pães para você. Ele não me abandona. Ele não te abandona. Ele não te abandona. Essa não é a pergunta, Deus está ou não está. A pergunta é: Deus, será que eu estou na tua presença, Senhor? Porque Deus sempre está. Deus sempre está. Deus sempre está. Deus sempre está. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando barreiras. Deus sempre está. Porque Deus é. Porque Deus é. Porque Deus é na sua vida. Deus é no seu casamento. Deus é nos seus negócios. Deus faliu, mas eu estou lá. Oh, Deus. Se eu fosse pentecostal, se eu fosse aqueles, eu sou pentecostal, mas se eu fosse aqueles pregadores, né, avivados, eu diria: estou sentindo Deus aqui, né? mas é uma verdade, Deus está na casa. Deus está na casa. Diga assim: Deus está na casa. Deus está na casa e Ele está cuidando de mim. Aleluia, 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 aleluia.
Para terminar, o texto bíblico diz que o milagre acontece. O milagre acontece, todos estão felizes. Deus fez milagre entre nós. Aí olha o que o versículo 8 nos apresenta. Por favor, Josué. Quando os israelitas ainda estavam aonde, hein? Refidim, foi onde o milagre aconteceu. Os guerreiros de Amaleque os atacaram. Então vejamos, tem água, os animais estão bem alimentados, as crianças, os cônjuges, todos estão felizes. Agora, a Bíblia diz que os amalequitas, ou Amaleque, foi contra o povo de Israel. Atacou Israel. E aí começa a história. Eles começam a batalhar. Aí Deus disse para Moisés, Moisés, escolha 3. Aí Moisés escolhe 3 guerreiros dentre ele, Josué. E eles estão batalhando. Agora, corre por favor para o versículo 14. Versículo 14. Quando eles estavam batalhando, a Bíblia diz assim, então, o Senhor disse a Moisés, desculpa, versículo 13, Josué, como resultado, Josué, então qual é o resultado dessa batalha? Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então, Israel venceu. Diga assim, Israel, ou melhor, diga assim, o povo de Deus venceu. Versículo 14. Então o Senhor disse a Moisés, escreva isto. Isto o quê? Isto é anafórico. Deus escreveu o quê? Aquilo que aconteceu agora. Então escreva isto em um rolo, como lembrança permanente, e leia em voz alta para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque debaixo do céu. Pastor Anderson, já termino, viu? 2 coisinhas que eu quero falar. Primeiro, por que Deus não disse para Moisés escrever em um rolo quando a água saiu da rocha? Vou fazer uma pergunta. Foi milagre ou não quando a água saiu da rocha? Por que Deus não pediu para escrever? Por que Deus pediu para Moisés escrever a batalha, não o milagre? Porque, se é que eu posso interpretar esse texto, esse versículo, eu posso dizer que, porque milagre Deus vai fazer sempre. Mas batalha é algo surreal. Batalha não é para todos. Milagres? Eu conheço pessoas que são evangélicas e oram para filhos que não são evangélicos e Deus realiza milagre no filho que não é evangélico. Eu creio nisso, amém, irmãos? Eu creio. Mas batalha? Só batalha quem acredita. Aquele filho que não é evangélico, aquele pai que não é evangélico, mas que a mãe ora, mas que a esposa ora, mas que o marido olha, ele não vai entrar em uma batalha, porque ele não acredita. Eu acredito que Deus pode salvar o meu irmão que não é evangélico. Mas se eu convidar ele para uma batalha, para defender o nome do Senhor, ele não entra. Porque só entra quem acredita. Só guerreia quem acredita. Então Deus está dizendo assim, escreve isso, cara. Porque eu quero que seus filhos, os filhos dos seus filhos, olhem e digam, o meu pai fez parte desse exército. O meu pai batalhou, o meu pai acreditou até o fim, mas os milagres Deus vai fazer para quem estiver no meio, mas a batalha é só para quem acredita. Quem aqui faz parte do exército de Deus, levanta as mãos. Porque você acredita.
Porque você crê, porque você está decidido. Você está decidido a defender o nome do Senhor, o povo do Senhor. E para terminar, eu disse 2 pontos. Falei com o senhor. 2 pontos. O segundo ponto, para terminar, e aí que é o 6º princípio. Antes de colocar, Josué, não me derruba. O texto diz que do versículo 1 ao versículo 7 tem milagre. Diga assim, do versículo 1 ao versículo 7, só milagre. A água cai da rocha, e todo mundo bebendo, todo mundo festejando, tal. Do versículo 8 em diante, batalha. Mas aonde aconteceu essa batalha? No mesmo lugar que teve milagre. E qual é o 6º princípio que eu quero colocar aqui? Por favor. O mesmo lugar onde o milagre acontece será o mesmo que travaremos batalhas. Deus fez você romper na sua casa. Deus fez você ser bem-sucedido na sua empresa. Mas no lugar de vitória também é lugar de batalha. No lugar que você disse, o Senhor me deu uma vitória, o milagre aconteceu, meu marido voltou para Jesus, o meu filho voltou para Jesus, a minha esposa voltou para Jesus, o Senhor proveu. Nesse mesmo lugar de milagre, é o mesmo lugar de batalha. E aonde o povo se perde, é que tem muitos que estão desistindo de lutar no lugar que Deus trouxe o milagre. E eu quero profetizar nesta noite que o lugar que você está, que é o lugar de milagre, haverá batalhas, sim, mas você não vai fugir dela. Quero terminar, por favor, o texto. Vai lá, Josué, 2 Reis, capítulo 4. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu, meu marido, que servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaçava levar os meus filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou o profeta. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. Respondeu ela, 3. Então Eliseu disse: tome emprestadas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame mais nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. 5. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Versículo 7. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele disse: agora venda o azeite, pague a sua dívida, e você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Esta mulher, quando ela entra em tempo de crise, porque quando chegaram algumas pessoas para levarem os seus filhos, tudo bem com a senhora, tudo bem. Qual é o nome da senhora? Josefina. Dona Josefina, então, o seu marido teve uma dívida, e aí eu preciso explicar aqui que existe a questão de dívida e compromisso. O que é dívida? Dívida é quando eu digo para você: pastor Sérgio, todo dia 10 eu vou lhe pagar. E se eu não pagar dia 10 para o Sérgio, eu tenho dívida. Mas se eu pagar todo dia 10 para o pastor Sérgio, eu tenho compromisso, não tenho dívida com ele. Então, há uma diferença entre dívida e compromisso. Nós temos compromisso com a Casa Bahia. Né? Nós temos. Então, todo dia 20, vai lá e paga o carnê. Paga o cartão. Tem dívida? Não, eu tenho compromisso. Então, talvez esse homem não tinha dívida. Ele tinha um compromisso. Só que ele faleceu, como que vai sustentar? O cara morreu, quem vai pagar? Então, o camarada chega, agora se tornou dívida. Olha, vou levar seus filhos. Essa mulher,
ela diz assim: filho, se arruma, pega as suas roupas e vamos fugir? Não. Porque ela entende. No mesmo lugar de batalha, é o mesmo lugar que haverá milagre. A casa dela estava em batalha. Ela sai, pega instrução, volta para casa. Deus faz o milagre. E agora ela diz para o filho: viu, filho? A gente não tem que fugir das batalhas. O lugar que nós estávamos preocupados, o lugar que nós estávamos em crise, é o mesmo lugar que Deus fez um grande milagre. Há uma palavra de Deus para você. Qual é a palavra? Não saia do lugar onde Deus te colocou. Pastor, a empresa está falindo. Se Deus te colocou, Ele garante. Pastor, está difícil. Se Deus mandou, Ele garante. Não perca o seu casamento. Pastor, ele não presta. Se Deus trouxe uma palavra para você, não sai desse casamento. Pastor, a minha esposa, se Deus trouxe uma palavra, não desista. Pastor, os meus filhos vão embora. Se você considera que os seus filhos fazem parte do milagre de Deus, não fuja dessa batalha. Diga assim: Refidim. Diga: Refidim. Lugar de batalha, mas lugar de milagre. Eu quero orar por você. Fique de pé, por favor. Eu quero orar por você. E eu quero 1 minuto da sua atenção. Você que ouviu essa mensagem, eu não vou fazer apelo. E você está em batalha, e você está em guerra. E talvez você pensou em desistir. Deus me trouxe aqui para dizer isso para você. Não desista. O mesmo lugar que há batalha é o mesmo lugar que haverá o milagre. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, que o Senhor vai renovar a sua força. Mas venha rápido. Se essa palavra falou com você, pastor, nesta mensagem, esse ponto tocou. Vem aqui à frente, eu vou orar por você agora. O Senhor colocará em você uma injeção de coragem. E você vai sair daqui declarando: voltarei para a minha casa, voltarei para o meu trabalho, voltarei para os meus negócios. E o lugar onde tem crise é o lugar que o Senhor vai dar a vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, venha, venha. O Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Deus hoje está revelando adoradores. A crise vai dizer que você é um adorador. Deus hoje está te chamando para uma grande missão. Eu quero orar. E os pastores, se puderem, os presbíteros, as mulheres, Senhor Deus, eu quero orar sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Há poder no teu nome, Senhor. Eles não vão desistir. Eles não vão parar. Porque era onde eles estão. Foi o lugar que o Senhor plantou. Foi o lugar onde o Senhor colocou. E há uma promessa liberada. E essa promessa vai se cumprir. Porque no mesmo lugar de batalha, de guerra, de crise, é o lugar do milagre. Ah, Espírito Santo, move neste momento. Traz coragem, força, ânimo, para que eles não possam parar, para que eles não possam desistir. Porque o Senhor tem mais sobre a vida deles. O milagre já está preparado. E o Senhor já está lá, Senhor. Conduza os teus filhos. Dá sabedoria para que eles possam escolher pessoas certas na sua trajetória, no seu caminho, para que possam chegar no lugar de milagre. Eu oro nesta noite e eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, eu declaro sobre a sua vida, no lugar de crise, é o lugar de milagre. Eu profetizo sobre a sua vida que o Senhor está contigo.
Eu profetizo sobre a sua vida que você terá uma novidade de vida. Você será diferente. Deus te chamou para um propósito. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista do lugar que Deus te colocou. Ele te chamou para um propósito. Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.